Empreender não é fazer, não é repetir tudo aquilo que todo mundo está fazendo. Oi, eu sou Bruna Perrove e seja mais uma vez bem-vinda a esse vídeo. Talvez você não me conheça ainda, eu te convido a se inscrever nesse canal. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, a gente fala sobre perfeccionismo, autossabotagem, procrastinação e a minha missão aqui é te ajudar, mulher empreendedora, cristã e até aquelas que não são cristãs, a se encontrarem em si, a encontrarem seu propósito e a empreender de verdade, com propósito, com fé, com persistência, porque eu, mais que ninguém, sou a prova viva disso, gente. Continuo empreendendo mesmo depois de tantos tombos que eu já tomei. Empreender não é fazer, não é repetir tudo aquilo que todo mundo está fazendo. Empreender precisa partir de algo que se encaixe na sua realidade. Às vezes você tem vontade de empreender, você quer começar um empreendimento, mas você se pega naquela situação onde você não tem um capital inicial, onde você não tem um plano de negócios e você se sente travada em começar justamente porque você não sabe como. E aí a gente acaba recorrendo, né, para modelos padrões, para coisas que outras pessoas já estão fazendo e a gente tenta replicar aquilo. E às vezes aquilo dali não vai se encaixar na nossa realidade e a gente acaba se frustrando. O que é maravilhoso é que a gente pode sim começar da nossa casa, do jeito que a gente, né, tem ali, com as coisas que nós temos. Às vezes sem uma câmera boa, como é o meu caso aqui, já falei, sem um microfone, também é o meu caso. Sem uma câmera profissional, sem um CNPJ aberto, a gente tem sim formas de empreender e isso é libertador e a gente vai usar isso a nosso favor. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente está falando de empreender, de começar a empreender, é começar a listar o que eu tenho de dons, o que eu tenho que eu faço bem e que eu posso oferecer, que eu posso vender, que se torne rentável isso. Então você precisa ter um autoconhecimento sobre si próprio para conseguir extrair esse dom, para conseguir extrair quais são os seus talentos e conseguir fazer com que aquilo dali se torne um negócio. Então, sabe aquela coisa que você faz e as pessoas falam, meu Deus, como que você faz bem? Faz tão bem que isso daqui poderia ser vendido? Às vezes as pessoas te procuram para que você faça determinada coisa porque aquelas pessoas conseguem enxergar em você algo que às vezes você não enxerga. Que você fala, não, aquela pessoa dali faz isso daqui muito bem. Eu vou pedir ajuda para ela. Assuntos que pessoas pedem ajuda para você. Comece a levantar esses tópicos. Exemplo, vou pegar um exemplo mais básico de todos. Comida. Às vezes a pessoa cozinha muito bem, e ela não só cozinha bem, como ela cozinha com amor, transmite paixão e faz bem aquilo. Se tem um assunto que você domina, você pode prestar consultoria a respeito desse assunto. Então existem coisas na gente que já faz parte da gente. E a gente precisa aproveitar isso. Então a minha ideia aqui não é trazer ainda ideias, né, literais do que você pode fazer, mas fazer você enxergar ao seu redor, preste atenção ao seu redor e em você, coisas que você faz bem. Comece a se questionar o que eu faço bem, o que eu faço tão bem a ponto de eu poder vender, a ponto de eu conseguir sustentar isso a longo prazo. Isso também é importante. É claro que, às vezes, algumas coisas, como eu também já fiz isso, vão ser cíclicas. Eu já comecei a empreender em coisas que eu sabia que ia ter começo e fim. Não era uma coisa que eu queria levar por muito tempo, era uma coisa ali pro momento. Mas tem empreendimentos que a gente vai encarar e se a gente realmente quer fazer carreira naquilo, se a gente realmente quer fazer com que aquilo seja escalável, então a gente tem que começar a pensar se a gente consegue sustentar essa ideia a longo prazo e se a gente não vai surtar, né, depois falando, não, isso daqui não me faz feliz, eu não consigo me ver mais nisso. A questão é que muitas pessoas acabam travando justamente nesse momento, porque elas querem empreender, elas querem fazer um negócio, mas elas se sentem perdidas por causa dessa imensidão de possibilidades. Então, o meu conselho é: não se distancie muito de quem você é. Se você se distanciar muito de quem você é, aquilo dali, em algum momento, não vai dar certo. Então, como eu já falei, às vezes a gente vai fazer coisas que é para um momento específico e não é algo que a gente vai ter uma grande durabilidade.
Mas, como a gente está falando de empreender, criar um negócio, é importante com que aquilo tenha a ver comigo. Eu sempre gostei de falar o seguinte: eu tenho a minha marca pessoal, como todo mundo. A gente precisa desenvolver a nossa marca pessoal. Todos os meus negócios, todos os meus empreendimentos, tudo aquilo que eu já comecei, eu sempre tive o entendimento que era uma extensão de mim. Então eu não podia querer criar algo que era muito diferente da Bruna. Eu gosto de coisas simples, eu gosto da simplicidade, eu gosto da comunhão, da família. Então você já consegue começar a criar um modelo, já consegue imaginar algo a respeito disso. Então, como que eu vou criar, por exemplo, uma marca que é totalmente jovial, apesar de eu ser jovem, tá? Mas não combina comigo. Hoje não combina comigo. Então eu não ia conseguir sustentar aquilo por muito tempo. Então não dá para fugir de quem você é. Vai começar a empreender, vai começar com um negócio, comece com aquilo que tem a ver com você, para que você consiga sustentar isso a longo prazo. A segunda coisa é você validar. Então você pode validar com pessoas que você conhece. A gente sempre vai começar com aqueles, né, que estão mais próximos ali da gente. Apesar de eu ter uma ressalva e achar que poucas pessoas, às vezes, das quais a gente conhece, que são amigos, familiares, são os nossos compradores, então não se frustrem com isso. Realmente é muito mais difícil a nossa família, os nossos amigos comprarem. Mas valide com as pessoas que estão perto de você, os primeiros clientes, peça feedbacks para que você tenha ali já uma base se aquilo está dando certo ou não e o que fazer para aprimorar. Então essa é a dica 2. O passo 3 é criar uma rotina consistente. Não adianta então você querer fazer algo que você não vai dar conta. Faça algo que você consiga encaixar na sua rotina atual. A não ser que você tenha bastante tempo, a não ser que você já talvez tenha largado o seu trabalho ou esteja desempregado, tudo bem. Daí significa que você tem tempo e você consegue. Mas se você tá querendo começar, tá engatinhando ali, aí sim você vai ter que se adaptar e não tenta querer fazer tudo, abraçar o mundo, que isso nunca dá certo. Isso daqui nunca dá certo, gente. É muito difícil e mesmo que dê certo, às vezes a gente perde a nossa sanidade mental. E aí você tem que estar disposto a perder a sua sanidade mental. Você tá? Eu não tô. Então, assim, pense no que fazer, como fazer e encaixe isso na sua realidade. Não busque viver a realidade de outra pessoa, porque não vai dar certo. Não é possível, então faça com aquilo que você pode, da forma que você consegue, com as ferramentas que você tem nas suas mãos. E a resposta para tudo é consistência. Tenha consistência naquilo que você tá fazendo. Eu sei que no início, gente, eu estou no início, tá, gente? Eu tô aqui, eu tô falando que eu tô junto com você. Eu estou no início. O início é muito difícil. E às vezes o início não é 1 mês, 2 meses, 3 meses. Às vezes é anos. Já faz 5 anos que eu comecei a empreender. 5 anos. E eu ainda não tô no lugar que eu gostaria de estar. Em todo esse processo, muitas das vezes eu tive problemas. E muitas das vezes eu me senti perdida. E muitas das vezes eu tive que parar, respirar, falar, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Né? E ainda suportar muitas vezes o peso de pessoas perguntando e a gente não sabendo responder. A pessoa pergunta, no que você trabalha? E aí você fica, não sei. Mas vale a pena fazer aquilo que a gente ama, se encontrar nesse mundo, entender que o caminho não é um caminho reto. O caminho faz curvas. Esse caminho que a gente está trilhando faz curvas. E às vezes curvas que são perigosíssimas e que a gente não sabe o que está vindo do outro lado e a gente vai seguir, né, no ponto cego sem saber o que a gente está enfrentando. Então, só começa e tenha consistência, que a consistência ela é a chave para que a gente alcance os nossos resultados. Você não precisa ser perfeita, você não precisa ter todas as ferramentas, você não precisa dominar todas as habilidades, você só precisa começar. Você só precisa ser consistente, ter paciência e aprender a respeitar o seu tempo e os processos. É necessário os processos. Antes não fosse, mas são. Então, aprenda a lidar com eles. E se você quer empreender, comece a empreender. Não olhe para a sua realidade. Não olhe para aquilo que você não tem. Não olhe para as dificuldades. Apenas comece. Assim como eu comecei. E esteja preparada para enfrentar cada desafio. Se esse vídeo foi de alguma forma útil para você, eu convido você a compartilhar com alguma outra amiga empreendedora ou que esteja querendo empreender. Curta esse vídeo porque me ajuda a trazer mais conteúdo aqui para vocês. E até a próxima!